isso aí, galera, mais um vídeo de Call of Star. E acompanhe esse vídeo até o final porque vai ter spoilers não só do Call of Star, mas também do canal e também dessa minha pessoa aqui que vos fala aí. E eu não dei uma sumida aí, né, porque o YouTube tá massacrando todos os criadores de conteúdo que criam vídeos acima de 1 minuto não. Eu vou estar mostrando pra vocês, mas como vocês estão vendo aqui, já um spoilaço, né, de uma das duas personagens aí que vai estar agora da versão de KOF 15. E vamos parar de enrolação, vamos estar conferindo. Opa, dei spoiler aqui, mas ignore por enquanto. Ao contrário de muitas desenvolvedoras, aqui a NetMembro, KOF Arena, que é a comunidade que vocês podem estar conferindo na descrição. Mais um manual de desenvolvedor. Manual de desenvolvedor é o nível acima das notas de desenvolvedores, ou seja, notas eles vão dando periodicamente e também tem os vídeos que o próprio desenvolvedor faz. Esse daqui já é o catado aí, já é o que vai dizer o que eles vão fazer, os planos dele durante o ano inteiro. Mas a que tudo indica que não tá tão inteiro assim, que eles estão dando spoiler, que eles vão estar também atualizando, né? Mas vamos acompanhando aqui. Olá, contendores dessa equipe do KOF Star de desenvolvimento. Gostaríamos de expressar a nossa gratidão a todos vocês por seu apoio inabalável nos últimos 5 anos. E o seu amor, o entusiasmo que nos permitiu continuar a prestar nosso serviço. Olha, o jogo é tão bom que Duel Links, que ainda tá rolando, ainda tá sendo um dos pilares aí da Konami aí, eu simplesmente já, o Cristal rachou, simplesmente já. Principalmente porque ainda tive a treta com o Amaral, né? Safado, que fica citando meu nome na live e tudo, mas enfim, é meu fã. Número 1. Mas vamos lá. Pelo andar da carruagem, vai durar mais esse contrato que vai ter até 2024. Vai ter outro contrato. Fora que o KOF Arena também já tá evoluindo, tá ficando decente. Vou trazer muitos vídeos ainda. Fora KOF 15, Garou 2 e outros jogos, né? Que vou dar mini spoilers. Para não estragar, né? Olho grosso, sempre ativos, né? Mas assim, no geral aqui eu dei uma lida, que é um extenso pra caramba, mas vamos aos pontos principais. Os principais objetivos desse ano agora é reorganizar o papel de elementos de caça e reformar o propósito do crescimento dos lutadores. E aqui agora gostaríamos de explicar sobre a direção da equipe do KOF Star de desenvolvimento. Está planejando atualizar este ano para as melhores desses dois problemas mencionados acima. Aqui que é a reorganização do papel dos elementos de caça, que é a primeira questão, que é a organização do papel dos elementos de combate. Embora KOF Star seja um jogo que permite aos jogadores usar 5 elementos de KOFs, fights, para conquistar vários conteúdos do jogo, a importância desses elementos enfraqueceu com o tempo. Porque é o seguinte, como já foi spoiler, ó, que por padrão, os amarelos, que são os tipos heróis, uma grande maioria são mocinhos, são contas dos roxos, que são, em grande maioria, vilões, anti-heróis e etc. Aí. Só que, no da carruagem, né, tem muitos personagens amarelos, tem muitos personagens roxos cacetando amarelo, tem muitos personagens, todos os atributos invertidos aí, por causa de vários atributos, assim, porque tem personagens que são vilões, mas que o atributo não contribui, né, que mesmo ele tendo fraquezas, eles cacetam, ó, os personagens, só porque os personagens são ou colaboração passada ou banner passado do que ele foi lançado. Só Calibur. Eu não tô dando nenhuma indireta, mas como eu já falei há muito tempo aí, o jogo se transformou em jogo escalonado, ou seja, quanto mais o novo seu jogador, o player, mais vantajoso vai ser para ele, porque além de ele pegar o personagem mais top do momento, ele também vai ter uma quantidade insana de rubis aí para fazer estoque aí para tá gerenciando e tá aí, ó, vendo o canal do Xeno, o meu canal, lá o grupo lá, e tá gastando recurso, ó, na mamata. Melhor que isso só no Master Duel, que você pode craftar qualquer carta. Quer dizer, 70% das cartas, né? Por enquanto, né, Konami? Mas vamos lá. Falando aqui que em resposta à equipe de KOF Star, desenvolvedores organizará o conteúdo do jogo para permitir
Cada lutador usa as suas características únicas, começando com a nova masmorra e chefes atualizados. Com a nova masmorra de chefe, as vantagens e desvantagens de elemento lutador seriam muito mais importantes do que as existentes. Tomara, né? Tomara. Quer dizer, no conteúdo offline, eu ainda acho que tá sendo útil. Agora, quando vai passar lá por... deixa eu ver, até que não influencia tanto assim, mas todos os outros, a torre, que é do banner, que vem até o nível 30, nível 50, aí vem os bons velhos assim, a liga e a capítulo de luta, a batalha, não, capítulo de luta não, é a batalha do, lá a guerra infinita, todos esses que dependem de você enfrentar jogadores de outros jogadores, o personagem de outros jogadores. Algumas vezes, né, tem os roubos, algumas vezes quando você enfrenta personagens de jogadores japoneses, você toma um piau milagroso, né, assim, extremamente suspeito, mas bora ver como é que vai ficar, eu espero, né? Se ficar bom, elogio, se não ficar bom, vou cacetar, viu? Mas, só aguardando. E outro ponto, retomar o propósito do crescimento de lutadores. Olha, eu vou aproveitar essa parte aqui, que tem um negócio que me incomoda há muito tempo, desde a versão japonesa. Pra que caramba vocês botam personagem de 3, 4, 5 estrelas? Vocês estão doidos, é? Que é o seguinte, já ultrapassou da hora de vocês fazerem o seguinte. Cadê os pets? Libera os pets, meus filhos, ó. Bote pet 1 estrela, pet 2 estrela, que aí vocês já agiliza essa questão aí. E não vai ser vai ser penoso, entre aspas, que no começo para você estar treinando para ficar forte, beleza. Agora, com o passar do tempo, não vai estar penoso não. Aí você vai estar aliviando aí muito a carga aí dos seus desenvolvedores. Olha, usa a cabeça, vocês são coreanos, vocês são asiáticos aí. Tecnicamente vocês são inteligentes, né? Mas vamos lá, qualquer coisa a gente tá aqui para dar conselho aqui. Mas aqui, além disso, na verdade que as recompensas poderiam ser alcançadas, os conteúdos existentes eram insuficientes para a conexão com o crescimento atual do ambiente do jogo centrado em lutadores X. Portanto, faremos melhorias e gerenciamento do jogo para a partida recompensa para alcançar conteúdo que seja a estrutura. Olha, eu quero uma coisa que já passou do tempo, né? Vocês estão malucos, é? Cadê a memória genérica X, meus filhos? Cadê as memórias X, genérica X? Vocês socaram de personagens de colaboração X, colocaram personagens de até os AS X também, e até agora nada. Tudo bem, tem memórias Signature, tem memórias do BS, mas X, ó, cadê? Cadê? Nem que seja um por ano. Cadê, meus filhos? Bora lá, né? Pode adicionar também. O kit de variação dê a possibilidade também. Oxe, pelo menos personagem 65 para variar para 70. Oxe, se carta 5 estrelas pode variar para 6, por que vocês não podem fazer isso aí? É um pulinho só. Oxe, tu doido, é? Outros conteúdos em preparação. Além disso, gostaria de fornecer nossos estimados contadores as informações das próximas atualizações que irá aprimorar sua existência do que faz. Eu achei aqui que vocês estão pisando em alvos, porque é o seguinte, vocês, ó, vou mostrar até para quem não é seguidor inscrito do canal. Você acha que é uma boa ideia eles falar de planos para o futuro para só um fórum que tem 12 milhões de inscritos? Fora a pessoa do YouTube, fora a pessoa do Facebook, vem o Reddit, é pedir para ser cobrado. Então, é por isso que empresas como Konami nem trisca de fazer fórum. Porque eles sabem que a cobrança indireta ainda por cima vai ser grande. Então eu vou até ignorar isso daqui, porque aqui eles disseram aí que ia ter um manual de desenvolvedor de 2022. Mas como sabe, né? Todos os jogos, e todos os jogos mesmo, mobile e até de console, tiveram alguns pequenos problemas. E não tinha condições não. A gente passou pano por causa desses problemas. Mas esse ano, cadê? Modo história do 2023, a gente tá aguardando 2023, que era pra ter ano passado, não teve.
Talvez eles vão fazer alguma melhoria lá na base de Deimos, que assim, ó, tava boa. Aí depois veio os personagens do Tekken e ó, alguns personagens assim, e ó, o pessoal passava em 20 minutos, ou 10 minutos no máximo, 10, 20 minutos. Aí depois os caras simplesmente, ó, pronto, vocês estão passando muito extremamente fácil, né? Pronto, vamos dificultar ao extremo. Nisso, a escalonada foi para baixo, ou seja, todo mundo que estava começando se lascou. Então, vou pensar aí como é que vai fazer. Se você tivesse a maneira de fazer que, então assim, ó, o grau de dificuldade acompanha, seja nivelado com o grau do jogador. Tem isso lá no 7C, a lei da justiça. Vocês podem implementar aí, eu sei que vocês podem. Mas enfim, bora lá. Terminando a manual de desenvolvedores. Aqui, essa parte aqui, eu sou frio, porque é o seguinte, da maneira que eles postaram aqui, qualquer leigo que olhar assim de cara vai dizer assim, pô, os caras simplesmente falaram essas coisinhas assim, mas os caras tá com intenção de encerrar. Não, aí quando eu vou ler até o final, os caras simplesmente estão dizendo aqui, ó, que tem planos que eles não podem revelar. É óbvio que eles não podem, eles não são loucos. Eles têm que revelar assim como eles estão fazendo no manual ali com o desenvolvedor o Zero, o Chrysalid. Assim, ó, só escalonando assim, ó. Pronto, a gente fez isso, a gente pode fazer isso aqui, a gente tem isso aqui. Que foi até baseado nisso aí que pronto, eles apresentaram os artworks não utilizados. Agora aproveitaram, arrotaram, que com certeza teve um burburinho. Bota rotaram, alguém botou a pressão também, bota S de novo, todo mundo gosta. Pronto, vem rotaram. É isso aí que vocês têm que fazer. Que vocês fazem muito bem, na medida do possível, né? Que assim, ó. Se vocês puderem fazer uma vez por mês, tá beleza. Vai animar mais ainda a galera. Mas se vocês puderem fazer assim da maneira que vocês estão fazendo, de boa, de boa. E pra ignorar totalmente assim o sentido negativo, que é aquela mensagem ali que dizendo assim, terminar na canal de desenvolvedores, vai, ó, encerrado totalmente de vez assim, que o Call of Star não vai morrer, o Call of Star não vai ser encerrado. Olhe a tradução literal do cupom que vai dar 2023 rubis, depois da atualização, que é amanhã. Coffee All Star pra sempre, ou seja, os caras não vão largar o osso e também os jogadores não vão largar o osso tão cedo do Coffee All Star, principalmente mesmo com esse lançamento aí do jogo que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, os ritmos são totalmente diferentes. Se os próprios jogadores estão dizendo assim, ó, se o jogo lá fosse nesse ritmo aqui, ia ser um jogo perfeito. Mas eu acho que ele vai demorar, ó, um pouquinho para ter um jogo assim de luta de uma série clássica nesse mesmo estilo. Pelo menos até hoje não me lembro de outro. Talvez Mortal Kombat Slot, mas o estilo deles também é parecido, mas não é igual. Mas eu acho que não vai tomar o lugar de Call of Duty não. Mas continuando. Aqui, ó. Aviso de evento. Bendito evento aí vai ter. Já tem dois que tá tendo aqui de bônus de login. Vai ter o terceiro. Que é bom. Que o foco, como vocês estão vendo aqui, além do evento, né? Que de corrida, o bom e velho de corrida no final do mês, tem o foco também de ajudar os bons e velhos jogadores que estão iniciando. Que eles não são besta, que eles estão fazendo que nem a Konami. Konami criou o Rostidor pra quê? Pra agradar a comunidade que tem há mais de 20 anos? Não, meus filhos. Pra fazer uma comunidade totalmente nova. E eles estão conquistando até os veteranos, os jogadores aí que há muito tempo aí. Evento de corrida. Aí que é de praxe. Muito de praxe. Loja mais de praxe ainda, né? Que, deixa eu ver aqui. Eu acho que nem colabora se os caras tá botando mais martelo roxo. A torre, bom e velho, a torre, que eu já vou dar spoiler. Não tem o bom e velho kit de variação que era pra ter, né? Pelo menos no... Os kits de variações dos personagens que já saíram a versão dos KOF 15. Era pra ter, mas não tem. Mas, enfim. Cadê, Nadimel? Anota aí, pelo amor de Deus. Que aí, ó. Botava já de cara o do Kyo, o do Yori, que eu me enganei no vídeo anterior, mas tem variação do Yori Signature, mas era pra ter padrão.
Mas enfim. Luong e Leona. Aí os caras começaram, né? Mas pelo trailer tá pra Leona, mas pelo banner. Para o banner tá pela Leona, mas pela. Aqui. Luong tá em primeira, mas. Não se engane não. Aguarde a avaliação no vídeo. Que eu sempre vou estar dando uma olhada de boa. Aí já lançou, já foi. Já digo já o veredito qual é o melhor. Aqui, bora velho. Aqui que vai ficar interessante. Um bingo. Bingo que não. Um bingo que é diferenciado do bingo que teve recentemente. Essas caixinhas Mystery Box, que não poderia faltar, né? E eu vou até me lembrar aqui. Eventinho de bingo, etc e tal. Aí vem mais uma roleta. Essa roleta é interessante aqui. Como vocês podem ver aqui. Essa roleta aqui é interessante, sabe? Porque lembra que quando começou a se escalonar, porque assim, ó, botou muito assim, ó, personagem despertar, despertar, despertar. Só que acontece o seguinte, pra gente conseguir essas caixas de XP, a gente tinha, ó, ralar pra caramba lá na base de inferno. Mas só que assim, velho, só os jogadores bem assim que nível 200, 300, ó, que passavam assim de boa para conseguir esses nível mais escalado, como 4, 5, 6 e 7. Mas os novatos, que são o objetivo máximo deles, ia ficar, ó, chupando dedo. Aí os caras ouviram a nossa sugestão e aí, ó, estão botando mais uma coisa que a gente tava sugeriu e aí, ó, já adicionaram aí. Que virou, acho que tá virando padrão. Se eu não me lembro, que eu acho que já é a segunda vez que acontece isso. É um ponto, né? Positivo. A gente sempre tá elogiando, sempre tá reconhecendo também. Queda mundial, mas você sabe de que é de praxe. Aí vem as pedrinhas, que não poderia faltar, a estrela e a lua. Vai na estrela. Mas enfim. Passe de batalha, que não poderia faltar. E o bom e velho suprimento aí, que é enrolação pra caramba, mas só se vocês... Olha, caixa. Aí vem as lutadoras. Leona, ataque. Eu acho que a 96 também é ataque. A 96 também é ataque azul. Coincidência, né? Acho que não. Aí vem a Luong, que é... Ok. Ataque também. Coincidência. Porque assim, ó. Tanto a Omaru, que era equilíbrio ataque, quanto a Nakoruru, que era equilíbrio... equilíbrio verde. E a Nakoruru, que era equilíbrio azul. Coincidência? Acho que não. Mas enfim, bora testar quando chegar aqui. Aí, essa imagem aqui é interessante. Vou até abrir aqui, que vocês podem estar olhando aqui agora. Isso aí que vocês viram aí. Eu olhei, velho, eu vi esse meme na hora. Vi esse meme na hora. Não tem como não fazer associação, não. Até eu compartilhei lá no grupo, link na descrição. Aí vamos ver aqui, ó. Estão fazendo de novo o estilo da collab do Samurai Shodown aqui, que é dividir para confundir os jogadores, mas... né, não presta, né? Aqui é o set gratuito, como vocês sabem, que já passou ali. Aí vem o banner, X. Os caras estão inovando, que os caras antigamente esperavam fazer datamine, mas agora estão fazendo datamine no lugar. Como é que pode isso, né, time? Vocês estão querendo roubar meus views, né? Mas, enfim. Essa novidade aqui, que é o Time Attack, que vai ser diferenciado, que aqui, ó. Uma nova fase casual inspirada em Coffee, Edition, ou seja, eu espero que eles aproveitem, né, o andar da carruagem e adicione a Saga Ash. Já deu. Já tá na hora de ter a Saga Ash. Bora, né, time? E aqui, eles estão fazendo algumas mudanças que eles estão adicionando. Eles vão adicionar Pedra Travessa, que eu acho que é, se não me engano, é essas cartas aqui, né? Pedra Travessa, bora lá. Michel Jocks, eu acho que deve ser uma coisa. É Pedra Travessa aí mesmo. Mas enfim, vão adicionar com... Era de praxe, era... Agora vamos lá.
Informações de Splitstone. Estou ensinando lá de cima. Uma pequena mudança relevante, interessante, vamos dizer assim. Adicionar as moedas, né? Mas acontece, tu vai fazer. Se tivesse o contador do lado, mas não, eu acho que não tem condições não, mas pelo menos ajuda aos novatos. Mas é mais uma confirmação que aqui é também outra coisa aqui que ajuda também os novatos, que agora a memória mais do banner mais recente vai ficar sempre em destaque, vai ser sempre em primeiro aqui, como vocês podem ver aqui, ó. E vai ser pela ordem, pela ordem. Olha aqui como que tá. E tá interessante, tá interessante. Todos os eventos aí que, entre aspas, são a menor quantidade, mas são esses banners, mas aqueles outros eventos vão ficar aqui embaixo, como sempre de praxe. Aí não sei por que cortaram a imagem. Se eles colocassem, ia ser melhor ainda para ter uma melhor visualização. Mas é isso, meus filhos. Ó, só esses eventos mesmo. Vamos voltar aqui. E agora vamos falar de Street Fighter Duel, que é o jogo que vai lançar agora. Tanto para Crunchyroll, tanto para outra desenvolvedora aí do Japão aí. Que, apesar de ser de Street Fighter, vai ser um jogo de turno, vai ser um jogo de carta, mas tem bastante personalidade aí. Não chega a ser um Call of Star, mas vai ser jogável. Eu vou criar conteúdo tanto aqui para esse canal aqui, inicialmente, para estimular vocês a conferirem muitos conteúdos no New Speed Games, que vai estar não só esse jogo que é seu carro-chefe também, como vamos acompanhar os lançamentos de outros jogos, tanto mobile assim, e na medida possível PC também, de outras franquias de sucesso. Sim, vai ter Mortal Kombat Slot, vai ter Avatar, vai ter D7 DLCs e muitos outros lançamentos. E na medida do possível, vou estar lá migrando para o PC também, fazendo lives e podcasts. E aí vocês se perguntam que raios eu estava fazendo todo esse tempo. E eu tenho que dar um pequeno spoiler. Sim, isso aqui são arquivos só de logos. Logomarca, tanto da logomarca da série quanto também do nome aí, relacionado até o presente momento, a web novel e também ao futuro jogo. É bem simples, né? Inicialmente, mas já mandei a sinopse assim, já para uma editora aí, e eles estão praticamente desesperados. Lança livro, lança livro, lança livro. Eu vou ver, não dá da calagem. Dependendo da situação, né? Dependendo de quanto dinheiro vou acumular nos dois canais, tanto nesse quanto do outro lá, pra estar empurrando o Rei Beast, e vai estar fazendo muito sucesso, com certeza. Que tem muitos elementos aí inéditos, tá? Spoiler. Um desses elementos, que é do protagonista, ainda por cima, ano passado foi reconhecido cientificamente. Eu demoro que eu deveria ter registrado há 14 anos atrás. Agora ela tava cheia de bofunfa. Mas outros elementos aí, já viram moda, que vocês vão ver dentro da série aí, que vocês, caramba, isso aí não foi ele que criou não, mas quando vocês forem acompanhar os artbook, tá tudo lá, datado e comprovado. Mas, acabou a enrolação? Esse foi o vídeo de hoje aí. Eu vou, na medida possível, vou aqui abrir com vocês aqui. Vou botar aqui a cara. Sim, eu guardei para abrir com vocês aqui o que realmente interessa, né? Dessa vez não vai ter byte. 10 caixas misteriosas de rubis. Bora ver como é que vai dar aqui. Deu bonzinho. Deu mais de... Deixa eu ver. 1, 2... Deu mais de 1000 e alguma coisa. Deu uma quantidade respeitável. E vamos ver onde é que vai dar, né? Tá aqui, né? Não, eu acho que já foi direto. Fora que tem isso aqui. Eu vou usar depois. Eu foco aqui em quem não tiver. Mas é isso mesmo. Acompanhe o canal aí. Que eu olhei enquete aí. Sim, os vídeos aí já vai estar pronto na medida possível. Eu tive que dar uma pequena pausa, porque criar comunidades completas, dá um trabalhinho significativo. Hoje, essa madrugada mesmo, eu tive que começar outra. Mas é isso mesmo. A de Street Fighter Duel, como vocês viram aí, é global. E só tem intenções, ó,
a crescer. Vamos continuar como sempre, sendo referência global. Vamos criar times, vamos criar clã, vamos pressionar a desenvolvedora, vamos estar sempre fortalecendo nossos streamers, que aí o que a gente comentar, o que a gente falar, abrir portas aí para eles estar até fazendo parceria. Olha, tudo é benéfico. É melhor do que ficar braço cruzado, ó, ficar esperando aparecer no final de vídeo e no final ó, não criar rigorosamente nada. Principalmente porque se tiver um elefante branco empatando a passagem de todo mundo, aí é que não vai conseguir mesmo. Mas continue acompanhando o canal e até essa semana ainda, né? Vai ter vídeos. Fui!